nós estamos estudando já sobre a Oceania, que vai da página 196 até a página número 210. E antes de começar a nossa aula, eu vou fazer o uso da leitura da nossa página 196. E diz assim: localização. A Oceania está localizada nos 4 hemisférios da Terra e é demarcada pela linha internacional de data, que é chamado LID, e é o menor de todos os continentes, com uma área total de 8.952.252 km², formado por um conjunto de terras emersas, separada pelas massas líquidas do Oceano Pacífico e Oceano Índico. Por isso que é chamado de Oceania, porque ele está situado entre 2 oceanos. O maior oceano do mundo, o Oceano Pacífico, e depois o menor, o Oceano Índico. Entre essas duas áreas, nós temos essa região da Oceania. E quando você fala em terras emersas, eu estou falando em áreas continentais, tais como Austrália, Nova Zelândia, que são os maiores, e depois aquele conjunto de ilhas. O que faz da Oceania um continente é a proximidade entre pequenas e grandes ilhas. E nós vamos estudar então quais são essas ilhas. Então, o maior de todo o espaço continental é a Austrália. Depois vem a Nova Zelândia, que é formado por 2 ilhas, Ilha do Norte e Ilha do Sul. Depois eu vou ter um conjunto que nós temos dividido em 3 partes: Micronésia, Melanésia e Polinésia. É o conjunto que nós temos formado então pela essa região da Oceania. E continuando a leitura que nós estamos lendo, a Oceania é formada pela Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que representam as maiores partes, que massa de terras emersas, e por um conjunto de aproximadamente 10.000 ilhas que integram os países da Oceania ou constituem possessões de outros estados. Então nós vimos que as maiores extensões de áreas continentais é Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. E depois tem um conjunto de mais de 10.000 ilhas. Alguns historiadores e geólogos colocam essa formação de mais de 10.000 ilhas sendo de origem de atividades vulcânicas, já que essa região da Oceania, o encontro dos 2 oceanos, Pacífico e Índico, no Pacífico nós temos muitas atividades vulcânicas. E essas atividades vulcânicas deram origem a essas ilhas. Então temos mais de 10.000 ilhas, conforme nós lemos, que é então formada por antigas atividades vulcânicas. Essas atividades vulcânicas, elas se formam e depois elas se explodem e depois não tem mais nem nada de estruturação, acaba com tudo e forma-se essas ilhas, em linhas gerais, só para você ter um entendimento dessa formação. E ali lemos que muitas dessas ilhas elas estão formadas em áreas de estados. O que significa estados? Aqui no texto, estado está significando o seguinte: países. Então tem várias ilhas na Oceania que é de posse, por exemplo, norte-americana, posse francesa, posse italiana, posse portuguesa. Infelizmente o Brasil não tem nenhuma ilha nessa região aí da Oceania. Então, por que tem posse desses estados, como citei, da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos? Porque quem que conquistou, colonizou e deu formação dessas áreas foram esses estados que eu citei, ou seja, esses países. Por isso que é dominado por essas mesmas. Continuando a leitura na página 197, nos diz o seguinte: 14 países independentes constituem politicamente a Oceania. Então você vê, de 10.000 regiões que nós temos, 10.000 ilhas, 10.000 grupos que nós temos ali, 14, só 14 que são independentes. Os outros são o quê? Estados que até hoje são
dependentes da própria colonização, ou dos ingleses, ou dos franceses, ou dos holandeses, que deram a origem a essa localidade. Além dos 3 países maiores, como causa Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, o continente é comumente dividido em 3 conjuntos de ilhas. E essa divisão leva em conta as populações locais e as etnias predominantes de cada um dos seus agrupamentos. Então vamos ver agora com vocês alguns slides relacionados ao assunto da Oceania. E nós estamos na semana do dia 26 a 29 de outubro de 2020. Essa aula está no meu canal do YouTube. Esse espaço que você está observando aqui é a ópera, né, de Sydney, que está concentrado. Sydney é a capital social, capital turística da Austrália. É como se fosse assim, Brasil, só para você ter entendimento. Brasil, nós temos 3 capitais. Você sabe muito bem dessas 3 capitais. Não é novidade, mas só relembrando. Capital administrativa do Brasil é Brasília, Distrito Federal, DF. A capital social do Brasil é Rio de Janeiro. E a capital econômica do Brasil é São Paulo. A mesma coisa temos na Austrália. Austrália, a capital administrativa é Canberra. A capital social é Sydney. E a capital econômica, Melbourne. Então, como o Brasil temos 3 capitais, mas a capital administrativamente do país é Brasília, lá também na Austrália a capital administrativa é Canberra. Então, aqui você pode observar, esse é a ópera Sydney, da cidade de Sydney, onde são feitos vários shows. Esses aqui são luzes, né, que são jogados nessas conchas, e essas conchas aqui, conforme o período do ano, ou conforme a apresentação cultural, ou a apresentação de uma determinada espaço que vem nessa localidade, eles fazem nessas conchas. Ok? Vamos então agora à nossa localização geográfica da Oceania. Oceania, ela é cortada pela LID, Linha Internacional de Data. O que quer dizer que essa LID, Linha Internacional de Data? Essa, olha, voltando à linha. Linha Internacional de Data. Essa linha, ela diz o seguinte: você tem o GMT, que vai ser a linha que está lá na cidade de Londres, que vai separar o mundo oriental e o mundo ocidental. E esse GMT, ele vai ser o 0 horas, né? Para o Brasil ele vai diminuir, e para os países europeus e asiáticos ele vai aumentando as suas horas, né? Então o GMT, que é uma linha também, linha imaginária criada pelo homem, ela é a linha que vai ter os fusos horários. Agora, essa linha que você está vendo no texto, LID, Linha Internacional de Data, ela significa o quê? Essa linha é a linha que vai trocar o dia da semana. Então, por exemplo, quando vai dar lá, por exemplo, a passagem do ano 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, se dá nessa linha date, né? Linha Internacional Data. Bem nessa localidade ela vai transportar. Por isso que Sydney é uma das primeiras cidades do mundo que vai ter o quê? A ocorrência do primeiro dia da semana através da linha internacional de data, né? Também essa linha é imaginária. E aqui nós temos essas conchas que você pode observar na figura anterior, que é a ópera Sydney, que está situada na cidade de Sydney.
Agora, a Oceania está localizada nos 4 hemisférios da Terra. Aí você pode dizer, quais são os 4 hemisférios da Terra? Então, nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Então, podemos observar aqui nesse quadro. Aqui nós temos o norte, aqui nós temos o sul, aqui nós temos leste e aqui nós temos o oeste. E aí nós podemos observar esses 4 hemisférios da seguinte forma. Olha só nesse mapa. Esse mapa você pode observar a formação da Austrália, Nova Zelândia e as ilhas. Dá uma olhadinha nesse mapa, uma olhada observada para a gente começar a explicar o mesmo. Conseguiu observar? Então, olha isso aqui. Temos aqui a Austrália, temos aqui a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. São os 3 maiores. E aqui nós temos um conjunto de ilhas, chamado Micronésia, aqui um conjunto de Polinésia e aqui um conjunto de Melanésia, sendo banhado pelo Oceano Pacífico, e aqui nós temos o Oceano Índico. Mas esse slide, eu quero dizer o seguinte, bem aqui, ó, aqui eu estou passando o mouse, nós temos a linha do Equador. Olha só a linha do Equador. Aqui é a linha do Equador. Tudo que está aqui para cima, nós consideramos como hemisfério norte. Tudo que está aqui para baixo é considerado hemisfério sul. Portanto, a Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, elas estão situadas no hemisfério sul. A maior parte das ilhas da Melanésia, hemisfério sul. Polinésia, a maior parte, no hemisfério sul. Só a Micronésia que está situada no hemisfério norte. Agora, essa linha aqui, está vendo aqui, ó, Linha Internacional de Mudança de Data. É aquela LID que eu falei para vocês. Para cá é o hemisfério leste e para cá o hemisfério oeste. Ou seja, então aqui em cima temos o hemisfério norte, aqui nós temos o hemisfério leste, aqui temos o hemisfério sul e aqui o hemisfério oeste. Então ele está, a Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, né? E essas ilhas todas, elas estão situadas em 4 hemisférios. E aí eu falei para você, né? Tem a linha internacional da data, então são as primeiras cidades, né? Aqui, por exemplo, Auckland, né? Depois vem a cidade de Sydney e assim vai indo até chegar ao Brasil nessa mudança de linha internacional da data. Então, só vocês refletindo e observando esse mapa. Aqui temos a linha do Equador, tudo que está situado aqui em cima é hemisfério norte e tudo aqui situado embaixo é hemisfério sul. Essa linha internacional de mudança de data, aqui é leste e aqui é oeste. Então, aquele texto que eu mostrei para vocês e que lemos no livro, na página 196 e 197, nos propõe que a Oceania está situada nos 4 hemisférios. Ok? Então, você já deu para entender bem. A Oceania, temos a linha do Equador, para cima norte, para baixo sul. Aí temos a linha da mudança de data para esse lado leste e para o outro lado oeste. Essa então é a formação dos 4 hemisférios que temos a região da Oceania. A Oceania, outra vez aqui, mostrando para vocês a ópera Sydney, que fica numa das margens da cidade de Sydney, capital social da Austrália. Velho Mundo. O Velho Mundo ele é conhecido por esses continentes, como a Europa, o continente asiático e a África. Esses 3 continentes são banhados pelo Mar Mediterrâneo. Então, todos os países que fazem parte do contexto europeu que nós estudamos esse ano, né? Quais são os países? Um exemplo, posso citar um exemplo de países da Europa. Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Holanda, né? Aí também nós estudamos sobre o continente asiático. O continente asiático nós colocamos, por exemplo, Índia, Israel, Síria, Líbano, Turquia, que são banhados pelo mar Mediterrâneo. E a África, os países que nós estudamos no 8º ano, são os países que estão no hemisfério, na região da África do Norte. Como exemplo, Egito, né? Tunísia,
Marrocos, que fazem parte desse contexto. Então, esses países que foi citado, nós chamamos de Velho Mundo. Então, essa junção entre a Europa, Ásia e África, que é banhado pelo Mar Mediterrâneo, nós conhecemos como região do Velho Mundo. Agora, Cristóvão Colombo, ele sai da sua região lá do continente europeu, da Espanha, e falou o seguinte: eu quero ir até a Índia, mas não por estradas terrestres, né, de cavalo, carroça, alguma coisa nesse sentido, no tempo dele. Então eu quero dar a volta no mundo, já que a Terra é redonda, pelo conhecimento dele, né, lá em 1400, e ele fez esse caminho, saiu da Espanha, deu a volta no mundo para chegar na Índia. Mas na cabeça dele, ele nunca imaginava que no meio do caminho ele iria encontrar o quê? Um novo continente, chamado continente americano. Então, ele não conseguiu dar a volta no mundo todo, porque ele não sabia que tinha no meio do caminho o continente americano. E esse continente americano foi conhecido como nós conhecemos hoje, como o continente Novo Mundo, o continente americano, né? E aí, então, James Cook, ele foi fazer uma viagem para ver se tinha uma outra região que não tinha sido conquistada ou colonizada ou não tinha sido descoberta por ninguém. E James Cook, o inglês, sai da Inglaterra e vai até o sul da África e vai com a deriva dos ventos, tal, ele chega na região da Nova Zelândia e depois conquista a Austrália. E ao observar que o povo primitivo, chamado de aborígenes para a Austrália e maoris para a Nova Zelândia, ele viu que tinha conquistado, chego a uma nova região. E essa nova região, o texto diz que é conhecido como Novíssimo Mundo ou Oceania. E o que significa Oceania quando você fala em Oceania, nós falamos que são terras imersas, banhadas pelo Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Então nós temos essa região chamada Novíssimo Mundo, a Oceania. Aqui, aquilo que eu acabei de dizer para você. A Europa, África, Ásia, nesse espaço que eu estou passando no mouse, bem aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, todos os países que fazem parte do contexto que é banhado pelo Mar Mediterrâneo, nós chamamos de Velho Mundo. Então nós temos aqui Portugal, Espanha, Itália, né, Grécia, e aqui na África nós temos Tunísia, Egito, Marrocos, aqui nós temos Turquia, Síria, né, que são países, Israel, são países banhados pelo Mar Mediterrâneo, nós chamamos de Velho Mundo. Quando Cristóvão Colombo saindo aqui da Espanha, ele imaginava ir direto com sua navegação e dar a volta para chegar aqui na Índia, ele nunca imaginava que teria aqui no meio do caminho um novo continente, o chamado continente americano. A América é chamada assim por causa do seu secretário de Cristóvão Colombo, que chamava-se Américo Vespúcio. E aí então deu-se a formação que nós conhecemos como o Novo Mundo que você pode observar. E James Cook, sendo aqui da Inglaterra, né, ele veio para esse espaço todo e encontrou aqui uma nova região chamada Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Okay? Então essas são a formação do mundo que nós temos. O Velho Mundo, África, Europa, Ásia, banhado pelo Mar Mediterrâneo. O segundo mundo, o continente americano, formado pela América do Norte, a América do Sul, juntado pelo Istmo, que é chamado América Central. E o terceiro grupo nós chamamos de Novíssimo Mundo, que é a Oceania, formado por 3 grandes grupos: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e 3 conjuntos de ilhas: Polinésia, Micronésia e Melanésia. Né? Então, isso é a formação da Oceania e do mundo no geral. Qual a localização que nós temos, conforme nós lemos na página 196? Ele está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, conforme eu mostrei no mapa para vocês. Né? É banhado então pelos oceanos Índico e o Oceano Pacífico. Logicamente que o maior oceano dessa região é o Oceano Pacífico.
E nessa região do Oceano Pacífico, temos o que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico. Quando você fala em Círculo de Fogo do Pacífico, é a região onde vai ocorrer grandes atividades vulcânicas, tremores de terras e também maremotos. Tudo pela influência do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, só o nome se diz Pacífico, mas ele não é Pacífico. Ele agita no mar, dando maremotos, e na terra, conforme terremotos, né? Continuando, nós podemos observar a medida, né, a área que nós podemos vimos na página 196, a área total em quilômetros quadrados. Aqui você pode observar essas águas que nós temos aqui, águas do Oceano Pacífico, é a praia deles. Eles curtem muito, surfam demais por causa que tem ondas bem elevadas nessa região. Aqui é a cidade de Sydney e aqui é a praia deles. Essa cidade como se fosse uma cidade do Rio de Janeiro, comparando a nossa aqui no espaço brasileiro. Aqui então, voltando, aquilo que nós comentamos no texto anterior. Então nós temos o seguinte, temos a presença da linha do Equador, a linha do Equador, que você pode observar a linha do Equador aqui, tá? Depois o Trópico de Câncer, aqui no hemisfério norte, Trópico de Câncer, e aqui o Trópico de Capricórnio. Então, ou seja, toda a Oceania ele está situado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Até temos mais coisa mais abaixo do Trópico de Capricórnio, mais ao sul. E é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. E com a medida, né, de toda essa região de 8.942.252 km² essa região. Bom, agora vamos à divisão política da Oceania. Qual a divisão política nós temos nessa região? Então nós podemos observar o seguinte: a Austrália, que é o primeiro, capital Canberra, né? Como eu falei para você, a Austrália ela vai ter 3 capitais. A capital administrativa do país nós chamamos de Canberra. A capital social do país é Sydney, no qual eu estou mostrando essas fotos para vocês. E a capital econômica, Melbourne, que fica um pouco mais ao sul de Sydney. Então, temos Sydney, depois vem Canberra e depois vem Melbourne em distância entre umas e outras. Então, Sydney é a principal, depois vem Canberra e vem Melbourne. E aí nós podemos observar a Austrália, capital Canberra. Depois nós temos Nova Zelândia, capital Wellington. Lá também é a mesma coisa. Wellington é a capital administrativa, mas a cidade de Auckland é a cidade mais importante que nós temos na Nova Zelândia, né? Aí você fala assim, mas Wellington é a capital, mas não é a mais importante? Não, né? É como a mesma coisa lá na Austrália. Canberra é uma cidade pequenininha, mas é a capital administrativa. Também em Nova Zelândia, a cidade chamada Wellington é uma cidade pequenininha, menor do que Auckland. E Auckland é a cidade social da Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é formada por 2 ilhas. E as 2 cidades que eu citei para vocês estão situadas, por exemplo, na Ilha do Norte. Tá? E depois nós temos Papua Nova Guiné, capital Port Moresby. Essa capital, por ser colonizada por franceses, então a cultura é francesa nessa localidade. A Austrália é cultura inglesa da Inglaterra. Nova Zelândia é cultura inglesa da Inglaterra. E Papua Nova Guiné ela é uma cultura francesa colonizada por franceses. Por isso que a capital, você pode observar, é Port Moresby, que é a capital dessa região. Ali não vai ter outras capitais, essa é só a cidade mais importante. Aqui você pode observar a ponte que passa de uma parte da cidade para outra cidade. E aqui nós temos um dos braços do Oceano Pacífico. E aqui vai ligar uma cidade de Sydney a outra parte de Sydney. E aí, conforme eu falei para vocês,
a Austrália, é a região maior que nós temos. Depois, essa parte também, Tasmânia, faz parte da Austrália. Depois nós temos a Nova Zelândia, que temos a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, e a Papua Nova Guiné. Por exemplo, onde estou passando bem o mouse, parei o mouse bem ali, aqui nós temos Sydney. Depois nós temos nessa região aqui temos Sydney, depois aqui nós temos Canberra e Melbourne bem aqui embaixo, tá? Bem aqui mais abaixo, por exemplo. Já na Nova Zelândia, aqui nós temos as duas cidades mais importantes, Auckland e Wellington, e a Papua Nova Guiné, ok? Isso que eu acabei de mostrar para vocês são os 3 agrupamentos mais importantes em áreas continentais, como Austrália primeiro, depois Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Agora, o restante da Oceania é formado, que nós conhecemos, por agrupamento de ilhas, conforme se pode observar na página número 197, 197, onde temos Melanésia, Polinésia e Micronésia. Então, Melanésia, esse conjunto de ilhas de composição negra. Quando se fala ilhas de composição negra, está dizendo o seguinte: quando os antropólogos começaram a descobrir, estudar a região da Austrália, da Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e toda a formação dessas ilhas que nós estamos vendo, como Melanésia, eles observaram que a formação do negro que nós temos lá, ele é diferente do negro do continente africano. Então, eles imaginam que, por chamar de Melanésia, a composição, a cor da melania da pele da população dessa região é formado então de cores negras, por isso chamado de Melanésia. É o estudo através da antropologia, por isso colocaram de Melanésia. Aqui nós temos Polinésia, que são o quê? Já o próprio nome já diz, Polinésia. O que significa Polinésia? Muitas ilhas, né? Várias ilhas. E também essas várias ilhas são formação como a Melanésia, são formação de encaixe ou desmembramento das placas tectônicas ou através de atividades vulcânicas. E o terceiro conjunto que nós podemos colocar, Micronésia. Essa Micronésia, praticamente todas elas são de formação de ilhas de atividades vulcânicas. Então você pode observar 3 conjuntos conforme nós citamos para você, que são Melanésia, Polinésia e Micronésia. Esse é o conjunto da formação. E aqui no mapa você pode observar. Lá, olha, Melanésia, acredite-se pelos antigos estudos da antropologia, que é a formação de negros. Polinésias, muitas ilhas. E Micronésias, pequenas ilhas. Então, o que significa nésia? Ó? Nésia, nésia, nésia. Quando se fala nésia, nós chamamos ilhas. Então, pequenas ilhas, muitas ilhas e ilhas de formação de cores negras. Essas ilhas que eu citei para vocês, por exemplo, né, são ilhas de, olha só aqui, ó, UK, Reino Unido, francesa, né, aqui todas francesas, né, então você vê, aqui é a ilha da Nova Zelândia, nessa aqui é a ilha dos norte-americanos, Havaí, norte-americanos, né, então você pode observar que essas ilhas, aqui ó, ilha francesa, né, são ilhas dessa própria colonização. E aqui também da Nova Zelândia, por exemplo. Demografia. E quando você fala em questão de demografia, demografia é o estudo da humanidade, né? O estudo da humanidade. E vamos ver com vocês quais são os aspectos mais importantes que fazem parte desse contexto da demografia populacional. O que são mais importantes, o que nós temos para estudar relacionado à questão sobre demografia dessa região. Aqui você pode observar bem nessa localidade, eu estou passando o mouse, aqui é a região de Uluru, que é a região mais importante da Austrália, que fica bem no centro da Austrália. É o ponto mais importante para eles, tanto na questão cultural, social e religiosa. O ser humano ocupa as terras da Oceania. Já falamos o que é Oceania?
Oceania porque está situado entre oceanos. A Oceania está localizado entre o Oceano Pacífico, de maior extensão, e também o Oceano Índico. Então, o ser humano ocupa as terras da Oceania há muito tempo. E quando você fala Oceania, eu estou falando terras continentais e ilhas formadas por atividades vulcânicas e abalos sísmicos e atividades sísmicas, né? E ali foi concentrando a população nessas regiões. Alguns povos originários da Ásia vieram da Ásia e foram se localizando em algumas ilhas, tais como Micronésia, Polinésia, né, Melanésia, nessa região, em busca de quê? De terras mais quentes, comparada, por exemplo, essas terras continentais do continente asiático, que muitas vezes é um clima temperado e um clima frio. Então, alguns asiáticos foram à procura de outras regiões que tivesse um clima mais quente do que o continente asiático. E aí procuraram algumas ilhas. E nessas ilhas, como Melanésia, Polinésia, Micronésia, ou Austrália, ou Nova Zelândia, ou Papua Nova Guiné, esses três últimos que eu citei são conjuntos de extensão de terras maiores comparados às ilhas, e a população foi se estendendo nessas regiões à busca de melhores espaços físicos. Esses melhores espaços físicos, estou referindo às terras mais quentes relacionado ao clima. Os nativos da Oceania costumam ser divididos em dois grupos, chamados melanésios e polinésios. É o nome que se dá a essa região ali. Os melanésios, vamos caracterizar, têm características físicas que muitos os aproximam do povo negro africano. Esses, os melanésios. Já a própria configuração, a própria palavra melanésios deriva, né? Nésios, ilhas. Mela, então, por exemplo, são a própria cor mais escura comparado a de outros que se situam nessa região. E como se fosse uma cor dos negros. Já os polinésios pode ter se originado da miscigenação étnica que ocorreu ao longo da história da ocupação de várias ilhas, né? Grupos que vieram lá dos asiáticos se agruparam com esses melanésios e foram formando os polinésios. Isso são o quê? Contexto histórico, né? Através da antropologia. O que é antropologia? Antropologia estuda o ser humano. Como é que esse ser humano formou-se nessa determinada localidade? Como é que ele surgiu? Né? Então isso nós chamamos de antropologia, estudo da cultura, da sociedade humana de uma determinada localidade. E aí no slide que nós podemos observar, relacionado à demografia, eu coloquei para vocês algumas questões tais como melanésios e polinésios. Depois eu coloquei também que os melanésios, características físicas que se aproximam dos povos negros africanos. Essa é uma das características relacionadas a melanésios. Essas características físicas que se aproximam é pela própria cor, né? A melania da cor da pessoa é de formação de cor negra. Continuando, nós podemos observar que os polinésios, originado pela miscigenação entre o grupo de voltado de pessoas do continente asiático, juntamente com os melanésios, vão dar origem aos polinésios. Então, por exemplo, quando você fala no Brasil, o povo primitivo do Brasil nós chamamos índio, de cor de pele vermelha. Logicamente que o índio não tem cor vermelha. Só relembrando, quando eu falo em cor branca, eu falo em caucasoides, que são os europeus. Quando eu falo em negros, negroides, são o povo da África.
Quando falo em mongoloides, são os amarelos, que são os asiáticos. Agora, quando falo em pele vermelha, eu falo no grupo indígenas que nós tivemos, que temos ainda no continente americano, os berberes no norte da África, os vikings no continente europeu, na parte norte, na Noruega, né? E nós temos também os típicos da região que nós estamos citando, os melanésios e polinésios, que também são configurados de cor vermelha. Só que esse povo, né, não tem cor vermelha na configuração delas. É essa divisão que a antropologia colocou. Caucasoide brancos, negroides negros, mongoloides amarelos e povo primitivo da localidade é de cor vermelha. Então, esses grupos que eu acabei de citar, tais como melanésios e polinésios, com as suas respectivas características, que habitam aonde? A Austrália, a Nova Zelândia, a Papua Nova Guiné e as ilhas Melanésia, Micronésia e Polinésia. Vamos ver com vocês, lá na página 202 do seu livro, ele vem falando um breve histórico, como que ocorreu a ocupação da população nessa região, através de quem? Do grupo de brancos. Porque já falamos do grupo primitivo, que são os de pele vermelha, né? Não é a cor vermelha, é a cor que se divide a antropologia para o povo primitivo, como Brasil índio, berberes lá da África do Norte, vikings lá da Europa, na Noruega, e aqui na Ásia, nessa região da Oceania, nós temos esse povo primitivo, que são chamados de aborígenes ou maiores, são povo primitivo dessa região. Agora, vamos ver como é que foi essa iniciação quando se fala no grupo, por exemplo, de brancos que adentraram a esse espaço. Está na página 202 da segunda coluna e podemos observar algumas características. No século XVI, o que aconteceu? Os espanhóis foram os primeiros europeus a navegar em águas da Oceania, mas não foram os únicos que fizeram esse trabalho, né? Então, primeiro de tudo, foi os espanhóis. Os espanhóis, eles foram observar outras regiões para conquistar matéria-prima para levar para suas metrópoles. Então, o primeiro grupo que nós podemos observar no século XVI foram o grupo dos espanhóis que foram para essa região. Mas, como falei, não só foram os espanhóis, também nós podemos observar que nós tivemos outros grupos que foram para essa localidade, como, por exemplo, foram os portugueses, né, os holandeses, os franceses e os ingleses também visitaram e exploraram essas ilhas. Então, o primeiro grupo foi espanhol, depois foi indo outros grupos, com o passar do contexto histórico, para conquistar, procurar matéria-prima para levar para sua própria metrópole. Mas, quando chegaram nessa região, eles encontraram povo primitivo da localidade. Por exemplo, os aborígenes, que eu vou mostrar o grupo de aborígenes para você, que é o povo primitivo da Austrália, e o povo primitivo da Nova Zelândia, chamado de Maoris. Só que aconteceu o quê? Quando esses grupos foram conquistar a Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e as ilhas, eles foram o quê? Acabando praticamente com o grupo primitivo da população originada dessa localidade, como os aborígenes da Austrália e maoris da Nova Zelândia. E eu vou mostrar para você logo a foto deles, que alguns ainda têm no prezado momento, porque ainda o governo ainda cuida de alguns, mas eles não têm essa cor de pele avermelhada. Pelo contrário, são bem mais escuros, mas são chamados assim pela antropologia, como eu falei, como grupo primitivo da região. Agora, o que aconteceu?
Com a chegada desse grupo de brancos, como espanhóis, portugueses, holandeses, franceses, ingleses, eles levaram o que? Além dos conflitos que surgiram entre o encontro entre o branco e o povo primitivo, também eles levaram o que? Os próprios brancos levaram para eles o que? Doenças transmitidas pelos europeus, que eles não existiam. E os europeus levaram para esse local, para os quais os nativos não tinham resistência. E foram o que? Muitas vezes decisivas para a redução drástica da população. E esse fenômeno ocorreu também aqui no continente americano, quando os ingleses chegaram na América e ao ter contato com os próprios índios, eles também trouxeram doenças para os povo primitivo, no caso os índios, tanto da América do Norte, América Central e América do Sul. A mesma coisa ocorreu também na Oceania, pelo esse contato entre o branco, né, com o povo primitivo, e o povo primitivo não tinha essa resistência e muitos deles vieram a morrer, né? Quem morrer são os próprios povos primitivos, tais como os aborígenes e os maores. Os aborígenes, eles viviam o quê? Em comunidades, né? E essas comunidades, nessas comunidades, eles praticavam o quê? A sua própria cultura, a sua própria agricultura, a sua própria pecuária, a sua própria forma de viver. Eles ficavam juntos. E quando vieram então esses brancos e conquistaram essas regiões como a Austrália, em contato com os aborígenes, praticamente eles acabaram com os aborígenes por causa do quê? Ou de questões de doenças vindas dos brancos, ou também porque os brancos submeteram-se a esse povo aborígenes a encontrar matéria-prima, já que eles não queriam encontrar matéria-prima para os brancos, então muitas vezes eles eram o quê? Mortos ou dizimados. Em 1700, nós tivemos nesse processo a prisão colonial, né? Colonial. Essa colonial penal foi o local onde muitos, né, principalmente 1788, para resolver vários problemas que muitas vezes estavam ocasionando lá na própria Inglaterra, o que aconteceu? Esses grupos, eles vinham para a Austrália e colocavam essa população carcerária na Inglaterra e levavam para onde? Então o governo britânico decidiu criar uma espécie de colônia penal na Austrália. Então enviou para lá os condenados, né? Todos foragidos da lei, que não obedeciam à lei, que não estavam nada com o governo e que não pagavam impostos, assim por diante. Então era contra a lei do governo britânico. Eles foram enviados para a Austrália e deram então, com essa ideia de chegar o povo prisioneiro na Austrália, esses prisioneiros, né, eles ficavam o quê? Soltos dentro da própria Austrália, não tinha um local específico para eles ficarem sendo cuidados, né? E com isso, o que aconteceu? Posteriormente, esses ingleses que eram prisioneiros, que foram levados para a Austrália, eles foram o quê? Colonizando, conquistando novas áreas dentro da própria Austrália. E com isso foi crescendo rapidamente a população australiana. Então, em 1788, a Austrália se torna uma prisão de colônia penal e o povo começa então a extrapolar o próprio espaço. A Austrália, aqui você pode observar, esse aqui é um monumento em homenagem a James Cook, né, que foi o primeiro inglês navegador vindo da própria Inglaterra. E em 1770 ele chega a conquistar essa região da Austrália. E aí você pode observar nessa configuração que coloquei para vocês,
a configuração da família James Cook, que fez a viagem pelo Pacífico e tomou posse dessas terras em nome da coroa britânica. E, né, todo o povo aborígene que vivia nessa região, muitos deles viviam em comunidades e muitos deles foram exterminados pelo grupo dessa população que foram chegando na Austrália. E aí, algum ponto eu coloco para vocês o seguinte: os primeiros habitantes devem ter se deslocado da Ásia, ocupando as ilhas da Oceania. Durante a fase dos descobrimentos, portugueses, espanhóis, holandeses, franceses passaram por essas terras. Somente em 1770, uma expedição britânica tomou posse da Austrália e da Nova Zelândia. Por que esse povo, os outros anteriores, não fixaram residência na Austrália ou na Nova Zelândia? Porque quando os espanhóis foram os primeiros que eu citei para vocês, eles foram para essa região, chegaram lá, não encontraram nenhuma matéria-prima específica. Eles foram atrás de ouro, de prata, de pedras preciosas, algum bem de valor econômico, mas ao chegar não encontraram nada, abandonaram e foram à procura de novas outras regiões, tantos como os portugueses, né, os franceses, os holandeses, que foram para essa região e também não encontraram nada, só encontraram o povo primitivo da região, que nós chamamos, já estudamos, que são os aborígenes. Como consequência disso, os ingleses viram que essa terra não tinha nada sido conquistado nem colonizado, então eles, em 1770, através de James Cook, né, ele foi conquistando essa região através do Oceano Pacífico e chegou na Austrália e na Nova Zelândia, e através da coroa britânica ele coloca então o seu espaço de sendo uma região colonizada pelos ingleses. E aí depois, com o passar do tempo, eles viram que tinha muitas pedras preciosas na Austrália. Então a Austrália se deu essa configuração. Então essa família aqui é a família do James Cook, que é onde eles chegaram hoje essa localidade é Sydney, uma das capitais turísticas, né, que eu já falei para vocês, através de James Cook. Olha só, quando em 1939 eles encontraram esse grupo, aborígenes australianos, olha só a cor deles, a formação deles, você vê que eles não são de pele vermelha, é o grupo mais escuro, mas esse grupo é chamado de aborígenes. Em 1939, muitos deles foram exterminados, dizimados pela própria coroa britânica, porque eles queriam uma população branca e não conforme essa cor que temos apresentada nesse slide. Olha só, aqui temos um branco que você pode observar, né? Um branco inglês, e aqui temos o que? Olha só, acorrentados, esses grupos aborígenes do local. Esses grupos aborígenes ficavam acorrentados ali, muitas vezes até a morrer de fome, né? E até morrer por causa de doenças provocadas pelos próprios brancos, e assim eles foram, esses brancos aqui, como era a minoria e esses aborígenes era a maioria, então o que eles fizeram? Eles foram lá e quiseram exterminar todos esses aborígenes, já que aborígenes seriam os maiores, o maior grupo que tinha relacionado aos brancos. E aí, o que aconteceu? Como esses aborígenes viviam em comunidades, então esses brancos fizeram o quê? Atacaram essas comunidades, e ao atacar essas comunidades, eles falaram assim, vocês querem comida, querem alguma coisa, vocês vão ficar acorrentados. E nesses acorrentados, eles só alugavam os aborígenes, e com isso, esses ingleses conseguiram dominar e acabando muitos deles. Hoje tem alguns poucos, sim. Aqui, por exemplo, você pode observar um grupo de Maoris, que é um grupo lá da Nova Zelândia. São grupos que ainda sobraram, são descendentes dos grupos que quando foi conquistado. A mesma coisa aqui o grupo de Maoris, né? Você vê que não é pele vermelha, né? Olha só a coloração deles, né? Essas pinturas são pinturas em homenagem porque os maiores e também os aborígenes, eles usavam essas pinturas que você pode observar, por exemplo, onde eu estou passando a seta aqui, né, o mouse. Então eles faziam essas pinturas no corpo deles.
Aqui você pode observar um grupo de aborígenes. É o grupo que temos atualmente. Essas cores também são cores que que antigamente eles usavam nas suas culturas, nas suas questões religiosas, no dia a dia da população deles. Aqui você vê também outro grupo de aborígenes. É o grupo que representa hoje a população que foi conquistada lá em 1770 pelos ingleses. Né? Aqui é uma casa que nós temos lá na região central da Austrália. Essa casa onde tem vários aborígenes que moram aqui nessa região. É uma casa que é difícil você tirar foto porque eles não permitem, e também eles permitem tirar foto assim desses lugares eu estou mostrando para você, mas eles não gostam que tire foto deles. Então foi difícil tirar uma foto deles para mostrar para vocês quem são eles atualmente. Aqui você pode observar um conjunto que é chamado de Maoris. Maoris são um povo mais diferente do povo dos aborígenes, né? Aqui também você vê a escultura de um deus deles para os Maoris e fica nessas regiões da Nova Zelândia. Essas construções são construções estilo vikings, são construções voltadas exclusivamente para a questão religiosa. E você vê que totalmente são trabalhadas e com símbolos dos deuses dos Maoris. A mesma coisa que um Maori descendente trabalhando, formando as esculturas religiosa deles. Aqui você pode observar que com a entrada do mundo inglês, eles colocaram então uma mescla da religião típica do local com a religião dos próprios ingleses. E aqui você encontra danças culturais do povo típico, os maoris. A mesma coisa aqui a igreja, né, e com o povo simbolizando a cultura dos antigos maoris. Aqui você vê também as esculturas dos maoris, né, são muito voltadas para a questão religiosa. Você também pode observar o Ong, né, sendo saudado como Ong, uma saudação maori tradicional por exemplo, em Rotorua. Imagine você encosta a sua ponta do nariz contra a ponta do nariz e você está falando bom dia, boa tarde, boa noite, em vez de pegar nas mãos. A mesma coisa aqui, o próprio processo. Gostaria que você lesse na página 203 o texto complementar de Cook, o grande navegador que chegou a essa região. Agora vamos ver na página 203 sobre aspectos populacionais. Essa foto que eu coloquei aqui para vocês é a cidade de Melbourne, que é a capital econômica do país. Então, o que aconteceu? O grupo foram o quê? Disperso. Por que foram dispersos esse grupo? Porque com a chegada dos ingleses, e os ingleses então colocaram a sua coroa britânica, então eles foram acabando com o povo primitivo. Então, se o povo primitivo, então eles começaram a fugir para as ilhas. Então, ao fugir para as ilhas, então eles foram habitando, saindo da Austrália, ou saindo da Nova Zelândia, ou da Papua Nova Guiné, e indo para as ilhas, para essas habitações. Como também os europeus eles chegaram em grande formação. Então, principalmente os ingleses eles chegaram para dominar, conquistar essa nova área. Independente de quem morava ou não, eles chegaram a essa região formando então a grande configuração dos ingleses brancos. Estou falando brancos ingleses porque o povo primitivo é cor vermelha. E com essa redução dos nativos, né, através de doenças ou por guerras, os ingleses conseguiram dominar totalmente a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Né? Esses são os pontos dos aspectos populacionais que nós podemos observar lá na página 203 e página 204 do seu livro. Austrália e Nova Zelândia. Pela questão econômica, né? Eles são elevados. Eles são considerados países desenvolvidos, países ricos. E o IDH deles também índice de desenvolvimento humano é muito elevado nessa região, é chamado muito elevado.
E a mortalidade infantil deles é baixa nessa questão, então tem pouca mortalidade, né? E a maior incidência de habitantes de origem europeia e asiáticos nós vamos ter aonde? Nessa região da Austrália e Nova Zelândia, que habitaram através dos povos europeus, no caso os ingleses, e os asiáticos nessa região. E, conforme eu falei, as ilhas então foram sendo ocupadas aos poucos pelos nativos, ou por aborígenes, ou por maiores. Então eles saem desses grandes espaços territoriais como a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Essa região aqui, você pode observar, é uma área central de Melbourne. A atividade econômica é a cidade. Aqui é Melbourne, como já citei. Aqui é outra parte da cidade de Melbourne, e aqui é um dos shoppings. E aqui é a homenagem à Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth é a rainha que também domina esse espaço da Austrália, porque a Austrália pertence à coroa britânica, como a Austrália pertence à coroa britânica, a Nova Zelândia pertence à coroa britânica, a Inglaterra pertence à coroa britânica, né? E várias regiões do mundo pertencem à coroa britânica, tendo a dominação ainda, né, da Rainha Vitória, chamado Rainha Vitória, para nós é conhecido como a Rainha Elizabeth II. Gostaria que você lesse sobre a parte 204, a página 204, sobre a Austrália. Sem vacinas não há subsídios. Leia esse texto e, com esse texto, nós podemos responder as perguntas que está na página 205. E a pergunta primeira, que nós podemos observar, diz lá: cite a polêmica expressa no texto. Quais são eles? Os benefícios do governo dependerão da vacinação das crianças. Vou dar um tempinho para você copiar essa resposta. Pergunta da página 205, número 1, letra A. Após a leitura do texto complementar na página 204, analise a proposta do Parlamento Australiano. Parlamento Australiano, por que Parlamento Australiano? Porque eu já falei para vocês que o governo geral é controlado pela Rainha Elizabeth II. Ela que controla todo esse espaço. E aí nós temos, por exemplo, essa pergunta do parlamento, né, australiano. E a resposta, conforme nós colocamos, os benefícios do governo dependerão da vacinação das crianças. Ok? Vamos para a próxima pergunta, que é a letra B. Qual a justificativa para a preocupação com a vacinação? Então, a resposta da questão 1B nos diz o seguinte: o ressurgimento do sarampo nos Estados Unidos gerou a preocupação da Organização Mundial da Saúde. Na Austrália, até a data da divulgação do texto, né, que foi em 2015, dia 30 de julho de 2015, mais de 39 mil crianças com menos de 7 anos ainda não haviam recebido as vacinas recomendadas, né, pelo próprio governo, principalmente da coroa britânica nessa formação. Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão da 1B da página 205. Vamos então agora à letra C, né, da página 205. Você concorda com a interferência do Estado no controle das vacinas das crianças? Por quê? Essa resposta da pergunta letra C da página 205, eu coloquei como resposta pessoal. Então aqui você vai direcionar se você concorda ou não com essa resposta aqui. Essa foto aqui é na cidade de Sydney,
que é a cidade turística, capital da Austrália na questão turística, e aqui é uma das principais avenidas do comércio de Sydney. Vamos agora para a pergunta letra D. E a pergunta letra D nos diz o seguinte, né, ao lermos. Pesquise ao respeito da vacinação contra o sarampo no Brasil e verifique se você está com a sua vacinação em ordem. Então vamos ver essa resposta da página número 205, letra D. E aí diz o seguinte: a primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de vida e a segunda entre os 4 e 6 anos de idade. Independentemente do histórico de contágio, todos deveriam ser vacinados mesmo na fase adulta. Então você, nesses primeiros 12 meses de vida e entre os 4 e 6 anos de idade, você deveria tomar essas doses relacionadas à questão de vacinação, principalmente a vacinação relacionada a sarampo. Nessa questão do sarampo. Vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da página 205, letra D. Essa foto você pode observar é a cidade de Melbourne. Aqui você vê a igreja igreja voltada para o apóstolo James, né, no caso o Tiago, e essa aqui é a homenagem, né, porque o James Cook, que foi o fundador e colonizador conquistou a Austrália, então eles têm uma padroeira, né, para James, que é essa igreja, e que se vê esses prédios modernos nessa localidade. Na próxima aula, nós vamos estudar com vocês sobre a economia da Austrália e da Nova Zelândia. Você viu que nós estamos estudando sobre a Oceania, mas dentro da Oceania nós temos a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné e as ilhas. Mas o estudo maior que nós estamos fazendo é sobre a Austrália, que a Austrália é o principal ponto econômico do local, né? E aí, por isso, nós vamos estudar sobre essa questão da economia. Aqui é a região de Sydney, né? E essa região de Sydney é a região mais importante da Austrália na questão econômica que nós podemos observar no contexto da Oceania. Lá na página número 205, para pensar, para terminar com essa atividade que foi feita, os países desenvolvidos utilizam de informações demográficas para elaborar planejamento relativos ao bem-estar da população. E no texto que você acabou de ler, né, Austrália sem vacinas, não há subsídios, fica claro o direcionamento das políticas públicas voltadas para a correção dos rumos do planejamento estatais, pois vincula o pagamento de subsídios à vacinação das crianças. A persuasão econômica por meio de multas retiradas de subsídios ou outros benefícios é comumente empregada pelos governantes de muitos países, com a finalidade de se atingir objetivos que de outra forma dificilmente seriam alcançadas. Como você pode observar, agora nessa atual pandemia que nós estamos enfrentando, já desde o dia 20 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e logo vai chegar a 8 meses de pandemia. Você pode observar que na Austrália e Nova Zelândia, eles erradicaram, foram acabando com essa pandemia, fizeram vários meios para terminar a mesma.
A Austrália também temos uma menor incidência de pessoas que morreram por causa dessa pandemia. Então o governo se preocupou muito com a população da Austrália, da Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Agora, como é que o nosso governo se preocupou com essa estrutura relacionada à pandemia? Então, por exemplo, nesses países ricos, apesar de nos países ricos, eles trabalham muito com a relação voltado para a saúde, né? Conforme o Brasil pode observar, parece que a saúde é um pouco uma questão voltada, deixada um pouco de lado. Muito obrigado pela sua atenção e na próxima aula vamos estudar sobre a economia do continente oceânico, focalizando a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné e depois as ilhas. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua cooperação e já corrigimos a página 205, a letra A, B, C e D. Oremos. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Nos conceda a tua paz, o teu amor e o teu carinho e obrigado por mais essa aula. Estenda as suas bênçãos aos seus queridos alunos do 91, 92, 93 com seus respectivos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado pela sua cooperação, pelo seu carinho e até o próximo encontro, como nós vamos falar sobre a economia. Obrigado, tchau, tchau, fui.